plenário do Supremo Tribunal Federal deve analisar hoje a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Os detalhes ao vivo com a repórter Evne Araújo. Boa tarde, Evne. Boa tarde, Érica. Esse é o primeiro item da pauta do dia. Os ministros vão definir se o presidente da Câmara dos Deputados, acusado de supostos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, passará ou não a ser réu em ação penal. Há 3 inquéritos criminais abertos pela Procuradoria-Geral da República contra Eduardo Cunha. Por enquanto, apenas um deles deu origem à denúncia. Um deles, esse, claro, é de que Cunha teria recebido dinheiro, teria recebido propina para viabilizar obras de navio-sonda da Petrobras. Érica. Obrigada, Evne. E a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui no estúdio e vai explicar para a gente como será a análise hoje. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Gisele, houve um pedido da defesa, para adiar esse julgamento. O que ficou decidido? Houve sim. Esse pedido, inclusive, foi indeferido pelo ministro Teori Zavascki, que é o ministro relator desse inquérito. O que a defesa argumentava é que o prazo era um prazo pequeno entre a data da publicação da sessão de julgamentos e a sessão efetivamente. Então, eles entendiam que esse prazo pequeno acabaria prejudicando a própria elaboração da defesa oral, que será apresentada no Supremo Tribunal Federal, e também os memoriais, que são ali um resumo do que a defesa pretende deixar claro e que é entregue aos ministros. O ministro Teori Zavascki disse que essa publicação da pauta com a sessão de julgamentos, ela observou o prazo regimental que está previsto no Supremo Tribunal Federal e que a defesa teve a oportunidade de se manifestar no inquérito durante toda a sua tramitação, que já perdura há mais de 1 ano. Então, não haveria prejuízo para a defesa, alegando também o ministro que os memoriais poderiam ser entregues antes do início do julgamento. Então, em razão desses argumentos, o ministro Teori decidiu por bem indeferir esse pedido de adiamento. Portanto, o inquérito está na pauta do Supremo Tribunal Federal, é o primeiro item da pauta. Há uma expectativa de que a sessão de julgamentos seja efetivamente iniciada com a análise deste caso. Gisele, o que muda a partir dessa fase? Bom, a gente precisa, na verdade, lembrar, primeiro, Érica, que o momento agora é de recebimento ou não da denúncia. Bom, é a partir deste momento que aquelas pessoas que estão sendo investigadas no inquérito policial, elas podem se transformar em réus na ação penal. Então, a partir do momento que o Supremo Tribunal Federal analisa se os requisitos da denúncia foram preenchidos, existe então a instauração do que se diz de processo penal. A ação penal pública, como é o caso do que se investiga aqui nesses ilícitos penais, ela só tem início a partir do momento do oferecimento da denúncia e com o recebimento dessa denúncia. Então, o que se tem até agora, Érica, é uma fase pré-processual, porque o inquérito, ele visa trazer elementos de autoria, de materialidade daquele ilícito penal, ou seja, é um momento de investigação em que se verifica se o crime aconteceu e quem é ali o possível autor daquele ilícito penal. A partir do momento em que se tem esses elementos reunidos nesse inquérito, passa-se para uma próxima fase, e aí essa próxima fase é onde se tem a elaboração de uma denúncia-crime e que tem que ser feito um juízo de admissibilidade. Então, na sessão de hoje, o Supremo Tribunal Federal vai fazer esse juízo de admissibilidade, vai verificar se esses elementos que estão ali descritos, a denúncia, o próprio Código de Processo Penal, ele traz ali os requisitos objetivos que devem ser observados para o oferecimento dessa peça, que é a petição inicial da ação penal. Então, ali a identificação do ilícito penal, quem cometeu, possível rol de testemunha, quais foram as circunstâncias do crime, enfim, todos esses aspectos objetivos que individualizam aquela conduta criminosa têm que estar descritos na denúncia-crime e essa denúncia é que será então analisada. Então, a partir do momento em que se tem o recebimento dessa denúncia, inicia-se uma nova fase, que é a fase do processo penal propriamente dito, é uma fase processual. Até então, essa fase foi pré-processual. A partir do recebimento, que nós não sabemos o que vai acontecer na sessão de hoje à tarde, se houver o recebimento, haverá então o início de uma nova fase, inclusive
com participação da defesa, com participação do Ministério Público Federal, com a possibilidade de que peças sejam apresentadas, testemunhas sejam ouvidas, nasce a fase processual de investigação desse ilícito penal, mas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, já com uma denúncia oferecida e recebida. Então, ele deixa, né, aquele que era investigado passa a ser realmente réu, ocupa o polo passivo de uma ação penal. Gisele, pelo que eu entendi, então não é se analisar a culpabilidade, não é um caso de se analisar a condenação ou não hoje, não é mesmo? É exatamente isso. É apenas um juízo de admissibilidade da denúncia. Então, os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles não vão julgar se há aí elementos para uma absolvição ou para uma condenação. O que os ministros vão verificar é se aqueles elementos que estão descritos na denúncia são suficientes para instaurar uma ação penal e, a partir daí, iniciar um processo penal contra aquelas pessoas que estão ali mencionadas. Então, são requisitos objetivos que o próprio Código de Processo Penal estabelece, e o que normalmente se analisa nesse momento é se é preciso que haja prova da materialidade de um crime, ou seja, que o crime de corrupção passiva tem que estar comprovado, o crime de lavagem de dinheiro tem que estar comprovado, mas bastam indícios de autoria, ou seja, a questão da autoria, se houver indícios de autoria, haverá a instauração de uma ação penal. Se esses indícios de autoria inexistirem, não haverá instauração de ação penal. É essa análise que é feita, indícios de autoria e prova da materialidade, ou seja, prova de que um crime aconteceu e pelo menos indícios de quem tenha, na verdade, praticado aquele ilícito penal.